Ok, irmãos, vamos, hoje continuar aqui a nossa leitura do livro de Definições Doutrinárias, e o tema de hoje é comunhão. Comunhão significa ser participantes em conjunto, naquilo que as partes envolvidas têm em comum. 1 Coríntios 10, 16. Os crentes no Senhor Jesus Cristo foram levados à comunhão com o Pai e o Filho. 1 João 1, 3. Com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 14, e uns com os outros. 1 João 1, 7. Assim permanecendo juntos nessa comunhão. Deus e seu povo têm seus corações entretecidos em reflexão inteligente, objetivo, propósito, desejo e afeto em relação a todas as coisas passadas, presentes e futuras. Se nossos pensamentos e ideias não estão de acordo com a mente de Deus, então estamos sem comunhão com Ele, no que diz respeito a esses tópicos. Esse é o primeiro parágrafo, a gente pode ler os textos bíblicos que foram citados aí, né? Primeira Coríntios 10, 16, não é isso? 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Agora, 1 João 1, 3, fala da comunhão com o Pai e o Filho. 1 João 1, 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 14. Capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. E a comunhão uns com os outros, 1 João 1, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Algum irmão quiser comentar? Eu vou continuar, então, a leitura aí, né?
Comunhão deste tipo não aparece na Escritura, senão depois de consumada a expiação, sobre a qual Deus sai em busca do homem, em graça, para formar um relacionamento com os crentes à luz da plena revelação da verdade. Os santos do Velho Testamento, como Abraão, tinham comunhão com Deus, mas não da maneira na qual os cristãos conhecem a comunhão com Deus pela morada interior do Espírito. H. M. Hook disse: a primeira vez que ela, a comunhão, ocorre no Novo Testamento é em Atos 2:42, porque você não a vê antes. Por que você não a vê antes? Ele pergunta, né? Porque até que você tenha a vida eterna revelada, manifestada, e até que ela tenha sido comunicada, não poderia haver tal coisa como a comunhão. Como poderia Deus levar as pessoas a terem comunhão consigo mesmo sem antes ter tirado os pecados deles? Não foi até que Cristo morreu, ressuscitou e foi para o céu, e o Espírito Santo desceu para que você obtivesse essa palavra. The Christian Friend, volume 12, 1885, página 234. Aí a palavra do irmão H. M. Hook. Dá uma pausinha nesse parágrafo também, se algum irmão quiser comentar. Bem, um comentário aí é o seguinte, quando ele começa esse segundo parágrafo, ele fala assim, comunhão desse tipo. Que tipo que ele está falando aí de comunhão? Ele está falando o tipo que ele explicou no parágrafo, no primeiro parágrafo, que é a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo conosco, né? E essa comunhão de nós com os outros, uns com os outros também, né? Vamos dizer assim, de nós uns com os outros por causa, né, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que agora nós conhecemos, né? Nós temos nessa presente dispensação da graça o privilégio de conhecer a Deus como Pai, a conhecer o Filho e termos em nós, né, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, na igreja, na assembleia e também em cada crente. Então, isso é vamos dizer assim, um privilégio, é um patamar, vamos dizer assim, mais elevado de conhecimento que nos leva a ter essa comunhão, esse tipo de comunhão que só, como o irmão está falando aí, né, só foi possível, né, depois da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, sua morte, depois a sua ressurreição, sua, né, glorificação, subiu ao céu, para então, depois que ele subiu ao céu, ele então enviar o Espírito Santo para estar, para vir formar a igreja, né, o batismo ali com o Espírito Santo, e assim, e aí sim ter haver a comunhão, como ele fala aí em Atos 2:42, que a gente lembra bem, Atos 2:42 fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso logo após o quê? Ao Pentecoste, ao batismo com o Espírito Santo, né? No início aí desse capítulo vai falar sobre a vinda do Espírito Santo, né? E o batismo com o Espírito Santo e o início, né, da igreja, o início da caminhada da igreja. E aí sim, eles puderam assim começar a ter essa comunhão, vamos dizer assim,
desse tipo aí, vamos dizer, que é mais elevada e mais, eu não sei se eu posso dizer especial, mas é uma comunhão que realmente os irmãos, os santos, né, do Antigo Testamento, eles não puderam desfrutar dela, porque ainda o Senhor Jesus não tinha vindo em carne, né, feito a sua obra, a obra de redenção. Eles tinham uma comunhão com Deus, mas mais limitada, porque eles não conheciam a Deus, né, como Pai, e aí não tinham esse entendimento mais completo que hoje a igreja tem nessa dispensação da graça, né, dos atributos de Deus, de toda a sua obra e da ação de Deus. Então, eles não tinham. Eles tinham uma comunhão, um conhecimento mais limitado, tinham uma comunhão, por assim, procurar fazer a vontade de Deus, mas com um conhecimento mais limitado do que os crentes hoje têm, né? Que é muito mais próximo do que os santos do Antigo Testamento. Então, nós podemos olhar para aquele que eles entendiam como e criam como Deus criador de todas as coisas, dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, né, o Deus dos exércitos, o Deus, né, provedor, e nós podemos olhar para esse Deus e conhecê-lo como Pai, conhecê-lo como o Filho, né, que nos salvou, que veio até aqui e nos salvou, e conhecer, né, o Espírito Santo que habitando em nós nos capacita a andar de acordo com os pensamentos de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o irmão quiser comentar mais alguma coisa, só para dar uma clareada mais um pouquinho aí. Só para complementar, Wesley, um ponto importante que o escritor coloca é essa interrogação, né, de como Deus ia ter comunhão, né, com eles, sem antes ter tirado os pecados deles, né. Então, acho que esse é um dos pontos também muito importante, né, que foi depois da morte, né, do Senhor de Jesus, é que os pecados foram tirados. Então, hoje também nós temos essa comunhão com Deus, justamente por isso, né, porque os nossos pecados foram tirados. É quando Deus olha, né, para nós, ele vê Cristo, né, em nós. E no Antigo Testamento isso não era possível. Só foi possível depois da morte. Tchau, pai. Ok, mais algum comentário de algum irmão? Senão vou continuar aqui no terceiro parágrafo. Vamos lá. Na Escritura, a comunhão cristã, 1 Coríntios, é Coríntios ou é Colossenses? Não, Coríntios, né? 1 Coríntios 1:9 e Atos 2:42 a 47, é sobretudo proximidade. Implica estar reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 18:20. Reunidos para partir o pão. Atos 27, verso 7. Estavam reunidos para a oração.
Atos 4, 31, 12, 12 e Romanos capítulo 15, verso 30. Se reuniram para o ministério da palavra. Atos capítulo 11, verso 26, 1 Coríntios 14, verso 23. Reunido a congregação para ações administrativas. Atos capítulo 15, verso 30, Romanos capítulo 1, verso 12. Andando unidos em um mesmo sentido e com os mesmos objetivos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. E sendo cooperadores no serviço do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, 9 e 2 Coríntios 6, 1. A gente pode, então, ver esses textos bíblicos aí. Primeiro na Escritura, a comunhão cristã, 1 Coríntios 1, 9, né? 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois, Atos, capítulo 2, 42 a 47. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aí nesse ponto aí, Wesley, que você falou que diz aqui, né, que a comunhão cristã na Escritura é sobretudo a proximidade, né? É proximidade, ou seja, os irmãos têm um coração têm um coração esse desejo de estarem juntos e ficarem juntos realmente, né? Eles atuam dessa forma, eles agem assim, estando juntos e tendo essa alegria, essa comunhão cristã. Então é algo muito bom, né? São os nossos companheiros, né? Quem é o meu companheiro aqui no mundo? É o meu irmão em Cristo. E aquele irmão, vamos dizer assim, melhor ainda, que professa a mesma fé debaixo do senhorio de Cristo. Então aqui a gente vê que em Atos, né? O início da igreja era assim, né? Então estavam juntos e tinham tudo em comum até os seus objetivos. Certo. E agora também temos a comunhão, né? Implica estar reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vê isso em Mateus 18, 20.
Mateus 18, 20, fala, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, a gente viu aí proximidade, né? A comunhão cristã implica, sobretudo, proximidade. Então, o desejo, né, daqueles que são cristãos de estar próximo, estar junto com outros cristãos também, nessa caminhada. E fala aí também, que a gente viu aí em Mateus 18, 20, a comunhão cristã, como estando nós reunidos, né, ao nome do Senhor Jesus. E daí decorre também reunidos para partir o pão. Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Se algum irmão quiser comentar, pode falar, viu? Que aí eu dou um tempinho para ouvir o comentário e continuo, tá bom, irmãos? Então, para partir o pão, a gente viu aí Atos 27, eles estavam reunidos também para a oração. A gente pode ver isso aí em Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Por Atos 12, 12, Oi, Wesley, cortou aí, eu não consegui entender, não. próximo Atos 12, 12, ainda aí falando sobre a oração, né? Os irmãos reunidos para a oração, 12, 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E por fim, Romanos 15, tá? Romanos 15, verso 30. Dá? 15, 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Bem, essa parte aí reunidos ali, né, para oração, queria comentar só o seguinte, né, como a gente está lendo aí sobre a questão da comunhão, né, e a importância que é a comunhão, e que nível, né, de comunhão nós temos, um nível que é bem mais profundo e elevado para hoje nessa dispensação da graça e com a igreja, e a oração, né, como sendo
de também grande importância para o cristão, né? Aí nesse trecho aí que está falando, nós estávamos reunidos para oração, e esses trechos da palavra que a gente leu, mostra como é importante, né, a oração com os irmãos, né? A oração em comunhão com os irmãos. Não, mais do que no sentido simplesmente de a gente pedir aos irmãos para estar orando, o irmão está na sua casa orando, o outro está na outra sua casa orando, mas a reunião de oração, estar reunidos juntos fisicamente, né, é o que a gente chama da reunião de oração. A gente está juntos fisicamente para ali colocar os pedidos de oração e juntos ali orar. Isso é uma expressão, né, de comunhão, né, como a gente está lendo sobre comunhão aí, né, é uma expressão de comunhão importante, né, e que não, vamos dizer assim, ela não, por hoje nós temos ferramentas virtuais, meios de comunicações mais fáceis, para pedir o irmão que ore, pedir o outro que ore, a gente está aqui conversando através do Google Meet, né, através de ferramentas virtuais e tudo mais, isso não tira a importância, né, imprescindível de os irmãos estarem reunidos para orar, né? Que nós chamamos da reunião de oração, né? Então, é uma das reuniões, né, que nós temos na Assembleia e que é muito importante, né, para a Assembleia. A gente fala muito, né, da reunião do partimento do pão, e, mas a reunião de oração também ela tem uma importância grande na vida da Assembleia, na vida de cada crente individualmente, mas especificamente, né, na vida do crente em comunhão com seus irmãos. E para isso, né, a oração juntos, né, em comunhão, não é juntos virtualmente, não é juntos à distância, vamos dizer assim, mas juntos fisicamente, né, com outros irmãos, estarmos orando é de importância grande para a Assembleia e para o crente, particularmente individualmente, né? Estar junto com outro irmão, orando juntos, buscando a Deus e, e na dependência dele. Aí, Wesley, a irmã até Josélia aqui colocou: boa noite, irmãos. Quando estamos reunidos em oração, estamos em comunhão com o Senhor. Amém. Essa questão da comunhão, como a gente está conversando aqui, né? É ter algo em comum. O Senhor quer que a gente ore. A palavra sempre manda a gente orar uns pelos outros, pelas autoridades, por todos os homens. A gente viu aí nesse versículo que a gente passou, que Paulo também pede oração por ele, né? E combatam. E rogo os irmãos, é Romano, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, Paulo orava por ele também e pedia oração aos irmãos para que combatesse, porque existe uma batalha espiritual realmente, né? Como a gente já sabe, e há essa necessidade, como o Wesley está falando, de orar,
E a oração coletiva também é muito importante, que as escrituras nos mostram, né, lá em Atos, que de tal forma que o lugar até se moveu. O Espírito Santo, eu acho que não escreveria isso se não tivesse tanta importância a oração coletiva, né? Então, chegou a um ponto assim do lugar se mover, né? Deve haver um significado, talvez algum irmão tenha o significado disso para nós aí, eu não sei dizer muito bem. Eu só penso que é algo que é de grande importância, né? É um abalo assim, né? Porque os irmãos estão juntos reunidos. Não é que está persuadindo a Deus a fazer aquilo que eles querem, mas eu creio que seja do agrado de Deus que os irmãos vivam em unidade, né? Como a própria palavra fala. E até nessa questão da oração também. Então, é como a irmã colocou aqui, sim, a comunhão-se com o Senhor. Entendeu? Que é da vontade de Deus que a gente se comunique com Ele, né? Ainda que Ele já saiba de todas as coisas, Ele quer que a gente individualmente esteja orando sem cessar, a gente junta com a Assembleia também, fazendo isso na Assembleia e individual. Né? É muito bom essa questão das orações. Mais algum comentário? Vou continuar a leitura aqui, ok, irmãos? A gente está lendo agora os textos bíblicos, né? A gente já leu esse parágrafo, estamos relendo aqui para poder acompanhar com os textos bíblicos. Então, no próximo parte aqui, ele fala: se reuniram para o ministério da palavra. Então, tudo isso, irmãos, com foco na comunhão. Então, também na questão da ministração da palavra, da leitura da palavra, fazer isso junto, comunhão, também expressa a comunhão. E aí a gente vê isso em Atos 11, verso 26, vamos estar lendo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Se o irmão quiser comentar, fique à vontade. Continuar aqui. Reunido, reunido a congregação para ações administrativas. Atos 15, 30.
Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E o outro verso é Romanos 1:12. Isto, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então, a gente viu aí mais uma expressão de comunhão, né, quando reunidos para tomar ações administrativas, né? Não quiser comentar alguma coisa, né? Tá um tempinho. Bem, então vamos continuar. Andando unidos em um mesmo sentido e com os mesmos objetivos. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. O irmão quiser comentar, dá um tempo. Bem, continuando, e sendo cooperadores no serviço do Senhor. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segunda Coríntios 6, verso 1. Ali ele colocou na tradução brasileira. Tá em qual tradução aí, Dal? Vê na tradução brasileira que ele botou ali. 2 Coríntios 6, verso. Eu esqueci. Qual foi o verso? Verso 1. Verso 1. Tá. Bota lá, Dal. Como cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Bem, então aí, né, nós vimos aí o terceiro parágrafo,
os irmãos estejam atentos, né, a essa, porque o tema aí é comunhão. E a gente viu aí a comunhão passando, né, na questão da, de estarmos juntos, a proximidade entre uns e entre os cristãos. A gente viu a comunhão passando na, na reunião do partimento do pão, né, de, na questão de que só existe realmente uma comunhão se estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, aí, essa comunhão, ela é mais, vamos dizer assim, não vou dizer que só existe, mas que ela é mais verdadeira, porque o Senhor também está lá no meio, né? Como diz em Mateus 18:20. E a gente vê essa comunhão passando na reunião de oração, na reunião de ministério da palavra, na reunião administrativa e num caminhar da Assembleia e do crente, dos cristãos, né, tendo o mesmo parecer, o mesmo sentido, o mesmo pensamento, um andar junto assim, né, isso é uma expressão de comunhão, e também nessa questão de atuar no serviço ao Senhor, na cooperação, aí seria no sentido de ajudar, né, na ajuda, cooperação para aqueles que têm feito a obra do Senhor, e a gente está atuando também, cooperando com eles. Então, a gente vê aí, irmãos, que, porque muitas vezes a gente lembra de Atos 2:42, que fala lá, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Aí muitas vezes a gente sabe o que é uma reunião de oração, a gente sabe o que é o partimento do pão, tem uma reunião específica ali, e a gente sabe o ministério da palavra, a doutrina perseverar na doutrina dos apóstolos, é na reunião ali de ministração da palavra, né, de leitura da palavra e tudo mais. Mas não existe, assim, uma chamada reunião de comunhão, vamos dizer assim, específica para a comunhão, porque, pelo que está mostrando aí, né, e está sendo falado aí, mostra que todas esses atos, essas reuniões, essas atividades, né, do cristão, ou cristã, ou da assembleia, né, vai ter que estar sendo permeada ou pela comunhão, né? Se não tiver comunhão, né, essas reuniões, esses atos, essas ações, né, do povo de Deus vão ser, vamos dizer assim, descoordenadas, vão ser sem, sem ordem, e o principal de tudo, né, vão ser sem amor, né? Porque o amor, ele tem que estar, vamos dizer assim, movendo todos os atos da Assembleia, como também dos cristãos. Então, o amor, ele vai fazer com que haja comunhão, né? Principalmente esse penúltimo item aí que ele foi falado, que é de 1 Coríntios 1:10, né? Que fala andando unidos em um mesmo sentido e com o mesmo objetivo, foi por causa de não haver comunhão nesse sentido aí, de andar todos unidos no mesmo sentido, no mesmo pensamento, foi um dos motivos que levou e que levam, né, a divisões, né, a desunião, a falta de unidade no meio do povo de Deus, e aí toda essa confusão que hoje existe no testemunho cristão, né, com tantos grupos, tantas divisões aí sendo manifestadas aí no mundo através da igreja. Infelizmente, ou felizmente, tudo dentro dos propósitos de Deus,
né? Porque também em 1 Coríntios 11 fala que se não houvesse isso também, né? Não iam se manifestar aqueles que são sinceros, né? Ou verdadeiros, sinceros. Mas essa comunhão tem essa importância, por isso que ela permeia, vamos dizer assim, todas as atividades da Assembleia, seja no partimento do pão, na oração, né, no serviço, na obra, que os irmãos, aqueles que têm ministérios e serviço específico, como evangelizar, como pastorear, né, como viajar para visitar assembleias, né, nós também podemos ser cooperadores desses irmãos, ajudando eles na obra que eles fazem, seja através da oração, ou seja através da ajuda, vamos dizer assim, material realmente, né, para cooperar com eles nessa obra. Então, tudo isso aí, né, é permeado ou reflete a comunhão, né, que Deus, cristã. Se algum irmão quiser complementar. Então, esse é o último parágrafo, Dal, agora? Esse assunto é, Wesley, aqui, comunhão, é a introdução, né? Tá. Último parágrafo, vou ler aqui. Tudo isso se baseia no fato de que fomos vivificados juntamente, ressuscitados juntamente e assentados juntamente em Cristo. Efésios 2 de 5 a 6. E também porque fomos bem conjuntados, Efésios 2 21 e edificados juntamente para a habitação de Deus na terra. Efésios 2 22. Em breve seremos arrebatados juntamente e assim reunidos juntamente com Ele. Seremos glorificados juntamente com Ele e finalmente viveremos juntamente com Ele. Vamos ler os textos bíblicos? Então, primeiro Efésios 2 versos 5 ao 6. Mesmo quando estávamos mortos pelos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você tá,
Efésios 2, verso 21 agora. Também porque fomos bem conjuntados. Efésios 2, verso 21. No qual cada edifício bem conjuntado cresce para ser um templo santo do Senhor. Aí a gente segue no verso 22, né? E edificados juntamente para a habitação de Deus, no qual também vós sois edificados para uma habitação de Deus no Espírito. Em breve seremos arrebatados juntamente, e assim reunidos juntamente com ele. Segundo a Tessalonicenses, versos 2, capítulo 2, verso 1. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos rogamos, irmãos. Então, assim reunidos juntamente com ele, né? Seremos glorificados juntamente com ele. Romanos 8, 17. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente padecemos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. E finalmente viveremos juntamente com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10. E morreu por nós para que, quer velemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Em outra tradução, né, fala, esse velemos aí é vigiemos, né, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Aí conclui, né, Dal? Se algum irmão tiver algum mais Isso. comentário de fazer, por favor, fique à vontade. Irmão, só para complementar, realmente é muito importante entendermos o princípio da unidade, né? Infelizmente, né, com o passar do tempo, foi se perdendo o valor que tem isso. Esse é o desejo do Senhor, que possamos expressar essa comunhão. E como vamos expressar tal comunhão se vivermos distantes, tanto interno como externo? Vai ficar impraticável isso. E é muito importante salientar porque passamos agora um período, né, de isolamento, né, de distanciamento, e podemos facilmente nos acomodarmos.
A carne é assim, e se a gente não ficar atento, podemos nos acomodar. Já vivemos uma fraqueza muito grande hoje quanto a isso. A expressão da comunhão, a expressão na prática, o desejo de pensar a mesma coisa, de falar a mesma coisa, de estar reunidos em oração, de estar reunidos na palavra, no partir do pão, todas essas reuniões de assembleia. É uma fraqueza muito grande para as reuniões. Para estarmos todos juntos como é o desejo do Senhor. E a gente vai ver isso bem claro, que eu acho que corrobora com tudo que está aí, é lá em João 17, né? Acho que é de conhecimento praticamente da maioria. Lá em João 17, no versículo 21, o Senhor vai fazer essa oração, né? Para que todos, 17, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles, no 22, eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. 23, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, a gente vai ver sempre ele falando que o mundo vai crer, que é para o mundo ver. É a nossa expressão, é a expressão do um só corpo, é a expressão da unidade, é a expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. É essa expressão, mas como é que nós vamos expressar isso distantes? Né? Se ficarmos distantes uns dos outros, tanto na prática, quanto também muitas vezes interno, com pensamentos divergentes, com desejos divergentes, então não pode ser assim. Então é muito importante fazer essa pergunta, né? Se perguntar, se questionar, perguntar para o Senhor, né? É do teu agrado que a forma que estou andando, a forma que estou pensando, o quanto desejo está na reunião, o quanto desejo está na oração, o quanto desejo está na reunião de palavra, o quanto desejo está cooperando com outros irmãos que estão fazendo a obra, tanto em oração quanto em recursos. É assim, Senhor, como estou, o que preciso, como andar corretamente, da forma que está na tua palavra, da forma que é o teu desejo, para que a gente possa, de fato, expressar essa comunhão. Desse assunto, né? Hebreus, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Hebreus 10, verso 24 e 25 fala assim: E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vezes chegar o dia. Na tradução corrigida minha aqui, ele fala ARC DAO, revista e corrigida. Tem aí? Deixa eu ver aqui. Aqui já coloquei. Lembra o versículo de novo aí? 24 e 25. Né? Porque o finalzinho aí, né? Aí ele fala assim, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vejo que vai se aproximando aquele dia, porque na minha tradução aqui, o dia aí tá com letra maiúscula, né? Dia, falando o quê? Do dia do Senhor, né? Da manifestação do Senhor
e da sua vinda para reinar aqui neste mundo também, né? E a gente sabe que é a aproximação desse dia, antes vem o arrebatamento. Aí nessa tradução aí tá maiúscula também, né? Mas eu queria só, complementando aí o que Isaac falou também, né? Eu lembrei desses versículos, e a gente está lendo, a gente leu aí nas definições na área falando sobre comunhão, e a gente percebeu como essa questão da comunhão, ela permeia toda a vida da Assembleia. A gente não pode esquecer, irmãos, que Deus, o Senhor Jesus, ele está formando o corpo dele, né? Aqui, cada pessoa que vai crendo no Senhor Jesus, que crê no Senhor Jesus e recebe a Espírito Santo de Deus, ele se torna membro do corpo de Cristo. E hoje nós aqui na Terra, neste mundo aqui, andando, caminhando, e como igreja, como assembleia, nós somos assim, corpo de Cristo, né? O Senhor Jesus é a cabeça no céu, e nós aqui, o corpo aqui na terra, aqui, né? E, e esse corpo aí nos fala disso, né? Não existe um corpo desmembrado, vamos dizer assim. Um corpo desmembrado está morto, né? Um braço para um lado, o outro para o outro. Não, não existe isso. Existe o corpo, né? Junto, né? Unidos ali, cada a junta, como Paulo fala em Coríntios, né? Cada junta, cada, né? Parte do corpo ali, formando aquilo que Deus, o Senhor Jesus, pretende, né? E por isso que é um grande ruína e um grande mau testemunho nosso quando estamos manifestando aqui para o mundo hoje uma igreja, ou um corpo de Cristo dividido, né? Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que o corpo de Cristo não está dividido, que ele é formado pelo, pelos verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos. Não está, né? Porque esse corpo que o Senhor Jesus faz, ele é perfeito. Mas aquilo que o Senhor deu para nós testemunharmos e manifestarmos disso que ele está fazendo, que é perfeito, esse corpo, né? Aquilo que ele deu para nós, para a gente manifestar, a gente está manifestando uma coisa diferente, né? A gente manifesta uma coisa diferente, vários grupos, igrejas, denominações e tudo mais. E aí entrou essa ruína. Mas a questão da comunhão, a gente vê que ela está passando aí por isso, e passando por todas essas reuniões e atos e práticas, né, da Assembleia. Então, um cristão, ele não pode ser levado pelo pensamento do mundo, né? Por isso que aí em Hebreus 10:25 fala, não deixando a nossa congregação. Porque qual é o pensamento mundano, o pensamento que o mundo ensina? É o pensamento individual. Cada um corra atrás vamos dizer assim, do seu prejuízo, né? Cada um corra atrás de alcançar os seus objetivos, de alcançar suas metas, de ter sucesso, ter vitória, e esse estímulo, essa individualidade, né, gera no mundo muitas coisas mais, né, que a gente percebe, né, as pessoas às vezes só pensam em si mesma e pensando em si mesma, passa por cima dos outros, sem nenhuma dó, sem nenhum remorso, né, para conseguir alcançar os seus objetivos, né, galgar, vamos dizer assim, subir naquilo que ela acha que está lhe dando uma posição elevada. As pessoas não medem esforço de pisar as outras
maltratar, desprezar para alcançar isso. E esse pensamento mundano entrou muitas vezes nas igrejas também, né? E no coração de alguns cristãos, e achando que mesmo numa coisa, vamos dizer assim, lícita, né? Ter mais conhecimento da palavra, ser mais sábio nas coisas de Deus, ou ter mais conhecimento das coisas do Senhor, ter mais santidade ou mais espiritualidade, seja o que for o mais aí, né? As pessoas, às vezes, o cristão, às vezes, busca isso, né, de uma forma tal que sai pisando os irmãos, né? Então, nessa busca por essa sabedoria, ou essa elevação espiritual, né, faz como o mundo faz também quando busca a sua elevação, ou seus, como é que a gente fala, suas metas e objetivos elevados, né? Aí o cristão vai e repete a mesma coisa na igreja, né? Por conta de ter um conhecimento a mais das coisas do Senhor e tudo mais, e aí despreza o irmão, despreza aquele que ele acha que não tem tal conhecimento, ou que não tem tal entendimento, e passa por cima e pisa, e aí a gente viu o resultado de tudo isso no meio na igreja, né? Divisão, brigas, dissensões, né? Heresias, que são divisões, e aí vai. E também, né, o pensar, o cristão achar e pensar que pode caminhar sozinho, né? Então, se você não entende como eu entendo, né, então eu vou caminhar só aqui, porque eu tenho o entendimento correto, e aí vou caminhar só. Vocês não, quem quiser seguir comigo, no meu pensamento, siga, senão eu vou caminhar só. Não ter nenhuma preocupação com o irmão, né? Com o irmão. E de estar caminhando junto com o irmão, e não só, né? E não só. Esse é um grande perigo que pode acontecer, às vezes, até quando a gente se aparta das denominações, ou quando a gente começa a conhecer essas verdades, vamos dizer assim, e a gente pensar que, pô, que coisa maravilhosa essas verdades, isso tudo que a gente tem aprendido, e no fim achar, porque os outros irmãos não estão entendendo assim, ou não estão seguindo essas mesmas verdades, achar que não, então eu sigo só aqui, o meu caminho, né? Então, não é assim. A gente tem que estar preocupado se quando estamos sós, temos que estar preocupados em procurar estar com outros irmãos, né? Um cristão que não se preocupa com isso, ou que não tem esse entendimento disso, né, ele está contaminado pela a individualidade, coisa que não existe na Assembleia, no corpo de Cristo, o ser individual, né? O andar só, não existe isso. Sempre existe andar com aqueles que, né, como fala lá em 2 Timóteo 2, acho que é 23, 24, não sei, andar com aqueles que, com o coração puro, né? E aí segue adiante. Só isso aí. A Dal botou aí, né? Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, né, com aqueles que, com o coração puro, invocam o Senhor. O cristão tem que sempre estar, o crente sempre tem que estar pensando em andar com os que, né, ou seja, com aqueles que também buscam, invocam o Senhor Jesus, né? Nunca pensar assim, vou andar só. Se não tem ninguém, tá tudo beleza, vou andar só.
o meu entendimento. Não. Sempre buscando andar com aqueles que invocam o Senhor. Aqueles que têm um coração sincero, aqueles que buscam a verdade, fazer a vontade do Senhor. Então, a comunhão, quando nos fala de comunhão também aí, né, do nosso texto aí, fala disso, ó, unidos num só pensamento, o mesmo parecer, né? Então, esse entendimento, esse mesmo parecer, esse mesmo pensamento é quem? É Cristo, né? Cristo é o centro, é o que nos atrai, é o que nos une, o que nos faz assim estarmos, né, andando juntos, em um só corpo. Só isso aí, irmãos. Irmãos, tem isso aí que o irmão Wesley falou, o Provérbio 18:1. Coloca aí para mim, Dá, por favor. Eu acho que completa, né, o que o irmão falou. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Muito bom, irmãos, isso aí, o que foi falado aí pelos irmãos. A gente tem em mente, né, essa questão da comunhão, né? O Senhor, ele nos trouxe para perto de si, e aqui a gente deveria expressar, né, também esse desejo do Senhor de estarmos juntos e pensarmos da mesma forma, no mesmo sentido. O nosso horário já chegou, são 9h35. Não sei se mais algum irmão gostaria de falar. O irmão falou aqui que precisa ir. Boa noite ao irmão Renato. E tá bom por hoje, né? Um assunto muito bom. Os irmãos orem aí por cada um de nós. Na próxima reunião que tivermos aqui, que o Senhor possa trazer a palavra necessária para nós aí. Vamos continuar lendo, né? Definições doutrinais. E na próxima reunião vamos ver o que o Senhor vai estar nos dando da porção. Isaac, poderia agradecer, Isaac? Sim, nosso Deus e Pai, Pai do